tudo bem? Aqui é o professor Fabrício Pereira e eu intitulei a aula de hoje como A Ibéria é Aqui. A maioria dos pensadores latino-americanos entendeu a herança ibérica, portuguesa ou espanhola, como um elemento determinante na formação de seus países, um elemento determinante na formação das suas nacionalidades, das suas identidades. Algumas exceções até podem ser encontradas, por exemplo, autores que enfatizam a herança indígena, como o Mariátegui, ou como o Alcides Arguedas, ou autores que enfatizam uma herança negra na formação de seus povos, né, como Nicolas Guilhem ou como Clovis Moura. Mas entre aquela maioria de autores que enfatizam a raiz ibérica da nossa formação, deve-se dizer que ela é entendida, né, para a grande maioria, como algo negativo, né, como uma herança de atraso que bloqueia, que deforma a modernização desses países, que bloqueia o avanço de relações liberais, que bloqueia um desenvolvimento capitalista, que impede a revolução socialista, né, a depender do ponto de vista do autor, né, do programa do autor. Porém, há também os pensadores mais minoritários que consideram haver elementos positivos nessa herança ibérica, ou ao menos consideram que ela é constitutiva do que nós somos e que nós deveríamos aceitar isso, reconhecer isso e organizar nossas sociedades, nossas instituições a partir desse dado. Tá? Muitos analistas chamaram esse tipo de abordagem como uma abordagem iberista, chamaram isso de iberismo. Né? Esses autores iberistas são autores que enfatizam a herança ibérica no sentido de aceitar essa herança, né? Mesmo entendendo essa herança às vezes como negativa em alguns aspectos, né? Ou entender até mesmo essa herança, em alguns casos, como uma vantagem, como o que, ao fim e ao cabo, vai garantir o nosso lugar no mundo, né? A nossa contribuição enquanto povo novo, povo do futuro, para a civilização universal. Enfim, aí entre esses exemplos, né, entre esses autores iberistas, eu vou destacar e comparar dois fundamentais do pensamento latino-americano do século XX. Eu me refiro ao brasileiro Oliveira Viana e ao mexicano José Vasconcelos. E eu vou colocar então para conversar aqui um autodenominado e autoconsiderado realista, Oliveira Viana, e um outro autor claramente fantasista, claramente o autor que buscava uma utopia, o José Vasconcelos. Né? Mas, apesar dessa aparente diferença, esse aparente abismo entre os dois, um realista e um fantasista, nós vamos ver no final, nós vamos entender no final, espero, dessa videoaula, que eles têm muitos pontos em comum, né? Apesar dos estilos e propostas diferentes. Então eu vou começar pelo Oliveira Viana, tá? Uma introdução rápida ao pensamento do Oliveira Viana. Ele entende a herança lusitana portuguesa como algo central e praticamente insuperável. Tá? Ora, o Oliveira Viana parece entender isso como algo a se lamentar. Infelizmente, né, nós temos que levar isso em consideração, é difícil mudar. Outras vezes parece que ele leva que isso, essa herança portuguesa para ele é algo a se exaltar. Tá? Mas de um modo ou de outro,
Essa herança para ele é a base sobre a qual se deve construir o Brasil, e se devem construir as instituições brasileiras, né? O Oliveira Viana considera elementos na análise dele como o meio físico, a etnia, ele é ainda um autor racialista, em grande medida, e a cultura. Então, três elementos fundamentais aí, né? O meio, a etnia, combinações étnicas e a cultura, né? Esses três elementos ele utiliza para entender o Brasil e tratar dessa herança da colonização portuguesa. Então, Oliveira Viana entende a sociedade brasileira como uma sociedade amorfa, como uma sociedade inorgânica, como uma sociedade atomizada. Ele não enxerga um único tipo social brasileiro, mas enxerga vários tipos, né? O matuto, o sertanejo e o gaúcho. O matuto para ele era o mais importante, porque era o homem do centro-sul, das principais zonas do processo de colonização e desenvolvimento do Brasil, a partir de um certo momento, né? A partir do século XVIII, pelo menos. E ele analisa basicamente esse tipo matuto em populações meridionais do Brasil, um dos grandes clássicos dele, né? Publicado em 1920, o primeiro grande livro do Oliveira Viana. Para o Oliveira Viana, então, não havia uma sociedade brasileira, tá? Não havia um homem brasileiro, não havia uma sociabilidade possível para além das relações entre fazendeiros e agregados, entre clãs e as suas relações amigos e inimigos, né, típicas dos clãs, das relações entre clãs. Isso para ele se transferia para a política, para as instituições. Era o que ele chamava de política clânica, né? Não havia, então, cidadania possível, não havia relações, não havia a possibilidade de relações artificiais mediadas pelas leis, nem partidos nacionais no Brasil, nem grupos nacionais, nem políticas nacionais. Nada disso podia emergir, mais precisamente, né? Nada disso podia emergir a partir de baixo, desde uma sociedade civil, né? De baixo para cima, porque inexistia uma sociedade civil. Esse tipo de coisa, então, teria que ser proposto, imposto a partir de cima, a partir de um Estado nacional, né? Então, o brasileiro, isso que nem existia ainda, era o que ele chamava de povo-massa, né? O que era uma massa amorfa, a ser manipulada pelos seus chefes locais, pelo que ele chamava de uma elite bronca, né? Um povo que não tinha direção, então, que não tinha rumo, que claramente o Oliveira Viana associava com esse conceito de povo-massa aquelas teses da psicologia das massas, né? As teses de psicologia das massas do Le Bon, por exemplo, né? Teses demofóbicas, teses antipovo. Então, esse povo brasileiro era um povo que, de forma alguma, deveria ser portador de direitos, em princípio, deveria adquirir cidadania, enquanto ele não estivesse preparado para isso, tá? O Oliveira Viana reeditava, com essa argumentação, aquele velho argumento conservador, Saquarema, dos conservadores do Império. Se não havia sociedade nem unidade territorial no Brasil, a ordem e a integridade nacional só poderiam então ser garantidas a partir de um Estado forte e centralizado, um Estado com elementos pouco representativos, um Estado mais autoritário, né? Que era aquele elemento absolutista embutido no poder moderador, no Império, né? Progressivamente, nesse argumento Saquarema, né? Nesse argumento conservador, a constituição de uma integração nacional e social poderiam ser fomentadas e produzidas a partir do Estado, progressivamente, lentamente, a partir de um projeto de reformas pelo alto, de revolução-restauração, dirigidas
autoritariamente pelo Estado, né? O final desse longo processo até poderia ser, segundo alguns dos intérpretes, né, desse pensamento e alguns dos intérpretes do pensamento do Oliveira Viana em particular, a maior aproximação com algum modelo anglo-saxão em inglês, né, e um lento afastamento das características ibéricas. Né, características ibéricas recordando, por exemplo, o personalismo, o autoritarismo, o mandonismo, né, o catolicismo. Mas isso seria, na melhor das hipóteses, para um futuro longínquo. Né? Então, essa argumentação foi retomada, retrabalhada pelo Oliveira Viana, que acusava os liberais de, nas palavras dele, idealismo constitucional. Né? As ideias dos liberais seriam irrealistas, irrealizáveis, porque não tinham nada a ver com a base social para a qual se estava legislando. Para Oliveira Viana, então, os liberais acreditavam que implantando instituições liberais no Brasil, através de constituições copiadas, por exemplo, dos Estados Unidos, essas instituições virtuosamente iam moldar a população e iam tornar essa população uma população liberal. Há esse argumento que ele diz que é o argumento liberal, né, do idealismo constitucional. O Oliveira Viana contrapôs o que ele próprio chamava o seu idealismo orgânico. Né? As ideias dele próprio eram adaptadas, totalmente adaptadas ao material humano, à história, à cultura, ao meio, às raças que constituíam esse amálgama que era o Brasil. Então, os seus projetos de futuro, as instituições que Oliveira Viana projetava, seriam, nesse sentido, as corretas, as adequadas, porque eram realistas. Né? Aquele argumento do conservadorismo, de que só o conservador é realista. Né? Ele é certo porque ele é o realista. Ele não é pessimista, ele não é otimista, ele não está tentando defender os interesses de elites. Ele é simplesmente realista, é o argumento do conservador. Ele até quer mudar, mas mudanças controladas, né? Controladas pelas elites, controladas pelo Estado. Então, Oliveira Viana se via como um realista, enquanto ideias diferentes das dele eram ideias utópicas, né? Utopistas. E o Oliveira Viana construiu e propôs muitas instituições a partir disso. Ele foi um dos intelectuais orgânicos do Estado Novo, né? Isso deve ser mencionado. Em particular, ele participou da elaboração das leis, da legislação trabalhista, né? Da elaboração, da criação do Ministério do Trabalho, do reconhecimento dos sindicatos oficiais, né? Tudo inspirado naquele corporativismo dos fascismos europeus. Né? E aí, em instituições políticas brasileiras, a última grande obra dele, de 1949, logo anterior ao falecimento dele em 1951, ele desenhou, né, uma proposta de modelo, vamos colocar muitas aspas aí, não é? Democrático, um modelo democrático que, a bem da verdade, de democrático não tinha nada. Né? Aquele modelo que ele apresenta em instituições políticas brasileiras é uma proposta de Estado centralizado, de executivo forte, atravessado por uma concepção corporativista e com uma cidadania reduzida. Né? Para adquirir cidadania, o candidato a cidadão deveria deixar de fazer parte daquele povo massa, né? Deveria se sociabilizar, sair das amarras rurais dos senhores e sair daquelas relações clânicas, adentrando então no mundo das cidades, no mundo urbano, no mundo do trabalho moderno, da sociabilidade moderna. Mais que alfabetização, mais que uma educação formal, o que o Oliveira Viana valorizava mesmo, né, o pré-requisito para a cidadania aqui nesse modelo, seria se inserir em redes de sociabilidade modernas. Uma associação esportiva, um sindicato que fosse. Né? Garantida então a cidadania,
esse cidadão se depararia, a partir daí, com um sistema eleitoral todo estratificado, né? Todo limitado, com maiores exigências para ser eleito, para ser elegível, do que para eleger, com corpos eleitorais diferentes para as eleições municipais, nível municipal, nível estadual, nível nacional, com o presidente eleito a partir de uma aristocracia de notáveis, a partir de um conselho, né? Com mais direitos para o habitante da cidade do que para o habitante do campo, com mais direitos para os habitantes das grandes cidades do que dos vilarejos, com pesos diferentes para os votos, e por aí vai, enfim. Né? Várias limitações para a cidadania política. Né? Mais abertura para uma cidadania civil, né, do que para a cidadania política. Muitas limitações para a cidadania política. Aí um trecho dessa obra Instituições Políticas Brasileiras pode sintetizar o pensamento do Oliveira Viana. Né? Eu vou citar aqui, abro aspas. Pelas condições dentro das quais se processou a nossa formação política, estamos condenados às oligarquias. Condenados às oligarquias. E, felizmente, as oligarquias existem. Pode parecer paradoxo, mas numa democracia como a nossa, elas têm sido a nossa salvação. O nosso grande problema não é acabar com as oligarquias, é transformá-las, fazendo-as passarem da sua atual condição de oligarquias broncas para uma nova condição de oligarquias esclarecidas. Né? Estas oligarquias esclarecidas seriam então realmente a expressão da única forma de democracia possível no Brasil, porque realizada na sua forma genuína, isto é, no sentido ateniense do governo dos melhores. Fecho a citação. Só faço um parênteses muito rápido aqui. Há uma enorme confusão, né? Pensando na teoria clássica grega, né? Na filosofia política grega, uma enorme confusão entre noções de democracia, oligarquia, aristocracia. Ele claramente mistura as três, né? Produz uma confusão entre as três, possivelmente proposital, com a intenção de confundir e apresentar a democracia como uma aristocracia, né? Entender a democracia como aristocracia, governo dos melhores, né? Quando democracia, evidentemente, no sentido ateniense, significava outra coisa do que o Oliveira Viana tentou defender aqui nesse trecho. Enfim, fecho parênteses. E passo agora ao José Vasconcelos, para que essa aula não seja infinita. Né? Bom, nosso querido José Vasconcelos, um dos próceres da Revolução Mexicana, um dos ideólogos da Revolução Mexicana de 1910, né, que começou em 1910 e se processou ao longo de várias etapas e vários anos. José Vasconcelos, que tem uma estátua no Ministério da Educação do México, né, é um dos grandes autores latino-americanos do século XX. Ele reunia a América Ibérica, aí o Brasil incluído, né? No caso dele, o Brasil incluído, a América Ibérica, ele fornecia à América Ibérica um destino, uma missão, um destino messiânico, liderar a criação da raça mestiça mundial, que seria a síntese de todas as raças, a etapa final e superior da história, né? O que ele chama então da quinta raça, a raça cósmica. Cósmica por ser essa reunião dos melhores elementos de todas as raças anteriores da humanidade, né? Que surgiram na humanidade. Então o José Vasconcelos produz uma teleologia da história própria,
e coloca a futura raça mestiça latino-americana como o ponto final dessa teleologia, o ponto final dessa evolução histórica, né? Vejam que interessante. Como eu já falei, ele foi o principal ideólogo da Revolução Mexicana. Porém, depois de perder as eleições presidenciais de 1929, eleições presidenciais de 1929 no México fraudadas, como de costume, né, foi se tornando a partir daí cada vez mais autoritário, um católico conservador, né, integrista, um defensor da violência como a única forma de depurar a humanidade, chegou a apoiar os fascismos europeus, né, e ficou muito centrado nessa questão da violência e deixou a partir daí de nutrir qualquer posição mais progressista, eventualmente até socialista, que ele pudesse ter tido antes. Aí nos anos 1920 ele tinha alguns elementos progressistas, nacional-populares, eventualmente socialistas, mas nos anos 1930 e 40 ele abandonou completamente isso para adotar posições mais ultracatólicas e mais fascistas, pode-se dizer, né? Ele chegou a se aproximar do nazifascismo, foi aprofundando as suas posições preconceituosas, né? Já presentes em alguma medida em seus trabalhos anteriores, mas o que nos importa aqui é o período dos anos 20, 1920, né? O período dele também como reitor da Universidade Nacional Autônoma do México, como secretário da Educação do governo revolucionário, e finalmente, principalmente, a sua proposta da raça cósmica, né? Raça Cósmica, um livro que ele publicou em 1925. Nesse livro, nesse texto, o Vasconcelos projetou o futuro mais grandioso possível para a América Ibérica, católica e mestiça, né? Esse cadinho de raças que estava se constituindo na região, lugar de encontro de todas as raças, anteciparia o futuro da humanidade. Um futuro baseado no amor, na mistura, né, na miscibilidade, na mestiçagem e na beleza. O José Vasconcelos buscava um sentido para a história, buscava uma teleologia da história que passava por 4 raças. Começava com os negros, passava pelos indígenas, os vermelhos, que ele associava ao mito de Atlântida. Isso tudo parece muito Alienígenas do Passado, não sei se algum de vocês já assistiu. Passava então pela raça amarela até chegar na raça branca, né? 4 raças, então 4 cores aí. Mas o domínio dos brancos acabaria, como de todos os anteriores, como todos os domínios anteriores, mas a missão dos brancos era diferente. Cito José Vasconcelos: sua missão é servir de ponte. O branco colocou o mundo em situação de que todos os tipos e todas as culturas possam fundir-se. A civilização conquistada pelos brancos, organizada por nossa época, forneceu as bases materiais e morais para a união de todos os homens numa quinta raça universal, fruto das anteriores e superação de todo o passado. Fecho a citação. Bom, o Vasconcelos dividia os brancos, né, numa civilização anglo-saxã momentaneamente vitoriosa e numa civilização latina. Então, uma civilização anglo-saxã e uma civilização latina. Para ele, a melhor, a superior, evidentemente, era a latina, né? Evidentemente. Essa disputa entre anglo-saxões e latinos tinha se transferido para o Novo Mundo, para a América, né? E aqui na América o seu destino seria selado, definido. Aqui a civilização latina, e em particular seu ramo ibérico,
havia realizado por conta da sua capacidade, do seu desejo de miscigenar, a sua miscibilidade, abertura à miscigenação, por seu amor, por seu catolicismo, né, tinha produzido uma mescla de raças, a mestiçagem de brancos, negros, índios, amarelos e quem mais viesse para a América. Então, com isso, ela iria cumprir o seu destino, levar toda a humanidade a constituir uma quinta raça definitiva, né, que seria a síntese através da mestiçagem do melhor de todas as anteriores. Já não éramos mais, nós latino-americanos, não éramos mais brancos, já éramos mestiços. Nós já éramos uma prefiguração, né, do futuro que vai vir, né? E se podia antever, inclusive, no Rio de Janeiro, atenção minha gente, no Rio de Janeiro, como seria essa raça final da humanidade, como seria o futuro da humanidade. Enfim, se o futuro da humanidade foi isso, né, está lascado. Enfim, o José Vasconcelos conectava então a sua reflexão sobre a própria identidade mexicana, né, com o latino-americanismo e associava o latino-americanismo ao iberismo e à latinidade. Nós somos mestiços graças à colonização espanhola, ibérica. Aliás, um argumento semelhante ao do Gilberto Freire, certo? A abertura do português à miscigenação. O português já era um miscigenado, né? Já era um miscigenado em Portugal. E aí na América se abriu mais ainda, né? Sua civilização tropical. Enfim, trata-se aqui de uma abundância de amor, né, que tinha assimilado as outras raças. E era isso que definia para ela, para a América Latina, um futuro grandioso, de uma raça que acabaria com todas as raças numa síntese universal, inclusive com ela mesma, inclusive ela mesma desaparecendo nessa síntese, né? Aqui é impossível não pensar que o mestiço, no José Vasconcelos, né, dos anos 1920, assume o papel da classe operária no Marx, né? Se o sujeito da mudança no Marx era a classe operária, no Vasconcelos dos anos 1920 era o mestiço, né? Se no Marx a classe operária era a classe que ia acabar com todas as classes, inclusive ela mesma, esse mestiço latino-americano era uma raça, né? Era uma prefiguração de uma raça que iria acabar com todas as raças, inclusive com ela mesma, né? Produzindo a raça cósmica, a síntese superior, né? Mas o Vasconcelos não tinha nada de marxista, é bom que se diga, né? Essa dialética que aparece no raciocínio, na teleologia da história do Vasconcelos, era puramente hegeliana, né? No Vasconcelos, o espírito é muito mais importante que a matéria, certo? O Vasconcelos tinha também uma influência incontornável aí do positivismo, que marcou toda a intelectualidade mexicana formada antes da Revolução Mexicana, né? Ele fazia uma releitura da evolução da história do Comte, aquela ideia do Comte das 3 etapas da humanidade. Uma etapa material, guerreira, uma etapa intelectual, política, né, e uma etapa espiritual ou estética. 3 etapas. Essa última etapa seria atingida exatamente com o surgimento da raça cósmica, né? Então haveria para o Vasconcelos um fim último da história. Um fim último. Uma meta final da história. A fusão de todos os povos. A fusão de todas as culturas. O triunfo, nas palavras dele, né, o triunfo do amor fecundo. Mais uma citação curta do Vasconcelos. Os povos chamados latinos, por terem sido mais fiéis à sua missão divina da América, são os chamados a consumá-la. E tal fidelidade ao oculto desígnio é a garantia do nosso triunfo, né?
Nós fomos mais fiéis a esse desígnio do que os anglo-saxões na América, não é? Certo? Então, as reflexões do Vasconcelos foram marcadas pela valorização do mestiço num ambiente ainda racialista, com ênfase na herança ibérica e no catolicismo como os elementos que permitiram, sem preconceitos, que aquela mestiçagem se constituísse, né? O Vasconcelos é claramente, então, um defensor do ibero-americano como um povo do futuro, né? Latino-americano como um povo do futuro. E aqui, nesse ponto, ele se aproxima do Freire, né? Se aproxima de um Gilberto Freire, se aproxima de um Darcy Ribeiro, né? O Vasconcelos tinha um projeto claro e um projeto messiânico de futuro, né? Positivo, otimista. Isso até o Raça Cósmica, pelo menos. No Raça Cósmica, o pensamento dele ainda tinha elementos de anti-imperialismo, de algum progressismo, mas depois, a partir dos anos 1930, ele foi se tornando, como eu já falei, um integrista católico, flertou bastante com o fascismo, se tornou bem mais conservador, autoritário, e já não aparecia um projeto de futuro nele, aparecia mais a necessidade de depuração da humanidade em violência, em sangue, para que saísse alguma coisa melhor, coisas desse tipo, desse nível, assim. Então, bom, nesse ponto em que o Vasconcelos se tornou mais autoritário, integrista e fascista, né, ele estava um pouco mais próximo, então, do que o Oliveira Viana sempre foi ao longo da trajetória inteira do Oliveira Viana, né? No caso do Oliveira Viana, eu particularmente considero muito difícil ver algum projeto de futuro para o Brasil, né? Parece uma coisa mais que ele chama de realista, mas mais pessimista, né? Apesar de que é bom que se diga, né? Apesar de que alguns intérpretes do pensamento do Oliveira Viana, como o Vanderlei Guilherme dos Santos, ou como o José Murilo de Carvalho, até considerem que na obra do Oliveira Viana havia um projeto de reformas que a longo prazo efetivamente abriria a possibilidade de se estabelecer instituições europeias e norte-americanas entre nós, prepararia a sociedade brasileira para esse futuro, a longo prazo poderia implantar-se no Brasil, a partir desse projeto, uma democracia, instituições democráticas, né? Uma democracia liberal, enfim. Para alguns intérpretes do pensamento do Oliveira Viana, como o Vanderlei Guilherme e o José Murilo, o autoritarismo do Oliveira Viana seria, em algum sentido, um autoritarismo, então, instrumental, né? A tese do autoritarismo instrumental. Ou até mesmo o cerberismo poderia ser instrumental, né? Mas o ponto é que, eu acho, né, mesmo que o Oliveira Viana percebesse o capitalismo e a modernidade como inevitáveis, a intenção dele era uma intenção de conservar, de preservar, né? Adaptar então valores e sociabilidades da elite e do povo a essas mudanças inevitáveis, inexoráveis, né? Mas fazer com que elas sobrevivessem, enfim, ceder alguns anéis para não perder os dedos, ou mudar algo para que tudo permaneça como está, né? Aquela tese do Gatopardo, né? O romance do Tomás de Lampedusa, enfim, mudar tudo para que tudo permaneça como sempre foi, né? Então, nesse caso, reformar pelo alto, preservando e conservando o essencial, né? Como é característico do conservadorismo, né? Do conservadorismo de um Peter Burke, né? Do conservadorismo como uma das linhagens de pensamento da modernidade,
né? Conservadorismo como parte da modernidade, como algo produzido na modernidade, como algo moderno, não algo anterior à modernidade, né? O conservadorismo não é reacionário, não é medievalista, enfim, não é pré-moderno. O conservadorismo é um corpo de ideias moderno, né? Que integra a modernidade em sua origem. E agora o neoconservadorismo, né, ele tem características mais regressistas, claramente, mais reacionárias, claramente. O neoconservadorismo não pode ser confundido com o conservadorismo original, assim como o neoliberalismo não pode ser confundido com os vários liberalismos, né, de origem, os primeiros séculos do liberalismo, né? Então, voltando ao Oliveira Viana, o Oliveira Viana é um conservador no sentido clássico, né? No sentido clássico do termo. Então, havia aí elementos de uma aceitação da mudança, né? Elementos de mudança. Mas havia a necessidade também de preservar algo que era essencial. O essencial para o nosso autor aqui, para um autor racista, um autor autoritário como o Oliveira Viana, era preservar a ordem, era garantir o controle social por parte das oligarquias, né? Oligarquias que deveriam deixar de ser oligarquias e se tornar aristocracias, deixar de ser broncos e se tornarem os melhores, né? Um governo de sábios, um governo dos melhores, em lugar de um governo dos oligarcas, dos que tinham mais dinheiro e poder, enfim. Mas preservar também os valores católicos, né? Preservar a hierarquia, preservar a harmonia, uma harmonia derivada de uma concepção organicista de sociedade, né? Onde cada parte da sociedade tem uma função pré-determinada a cumprir. Então, o projeto do Oliveira Viana é um projeto de preservação, né? É difícil projetar para o futuro, a partir das obras do Oliveira Viana, uma transformação da Ibéria brasileira em algo anglo-saxão, algo liberal, ou uma democracia representativa e coisas do tipo, né? Há um projeto de transformação aí, né? De transformação controlada. Ou melhor, uma aceitação de que a transformação é inevitável. Então, ela deve ser controlada no modo no sentido de que o passado se preserve no presente. De que não se perca o controle. De que não se derive em anarquia, em desordem, em baderna, né? Não me parece ser exatamente um projeto de futuro, né, como era claramente o projeto do José Vasconcelos no Raça Cósmica. Mas os dois autores têm argumentos parecidos, os dois autores valorizam em grande medida a herança ibérica, né, consideram entender essa herança e valorizar essa herança. Os dois autores são, enfim, católicos, né? Os dois autores são mais organicistas, né? Os dois autores não são para nada liberais, também não são marxistas, né? Socialistas no sentido europeu do termo. Os dois autores são mais bem, né? Autores identitários, autores que tentam buscar nas nossas raízes a compreensão da nossa realidade, né? Para produzir aí uma identidade brasileira, no caso do Oliveira Viana, uma identidade latino-americana, no caso do José Vasconcelos, né? Então são autores que têm muitos pontos de contato, né? E, enfim, eu termino por aqui, paro por aqui para não me estender mais ainda. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em breve.